Vamos lá, vamos iniciar um assunto e hoje nós vamos falar sobre, sim, desapropriação. Faltam bons advogados, faltam bons profissionais para atuar nessa área, então é um assunto que merece a nossa atenção. Merece a nossa atenção, o quanto cobrar, quanto precificar, como fazer, o que eu posso fazer, tudo isso nós vamos conversar nesse momento, tá bom? Então, agradeço a você que está aqui conosco, vamos lá, vamos começar sempre estudando novos nichos, novos mercados na advocacia, situações, assuntos importantes, assuntos que poucos advogados trabalham, né? Poucos advogados e advogadas atuam, e é isso que a gente quer, trazer para você algo novo, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar então, vamos iniciar com muito carinho. Deixa eu só... Agora sim, o seu carregador, para não acontecer nenhum, o professor não sumir da área, né? Vamos juntos, vamos tratar desse assunto tão importante aqui. O professor tinha esquecido de ligar o carregador, agora sim, agora ligar, tudo funcionando, tudo bonitinho. Vamos para a aula, né? Vamos lá. O que é desapropriação, professor Júlio? Quando nós falamos de desapropriação, é uma nomenclatura, um conceito muito conhecido no direito administrativo, mas também nos interessa muito no direito civil, no direito imobiliário. A desapropriação é algo que ocorre no Brasil. De fato, a desapropriação ela é sim um instituto mal estudado. Na graduação passamos por esse assunto e olha lá, em si passamos, hein? E faltam bons profissionais, faltam bons advogados. Quando você é contratado para atuar na desapropriação, para evitar a desapropriação, é muito difícil evitar a desapropriação de fato, mas você consegue muitas vezes aumentar o valor da indenização. Essas defesas, lembrando que nós temos duas fases na desapropriação, a fase administrativa e a fase judicial, nós podemos dizer que a fase administrativa é um trabalho que é algo em torno de 10 a 20 mil reais que é cobrado na fase administrativa. Na fase judicial, de 15 até 30 mil reais é cobrado na fase judicial. Então, é uma advocacia rentável, é algo interessante, é algo que as pessoas precisam de um bom advogado, uma boa advogada, que entenda sobre esse assunto, que é um assunto conexo ao direito administrativo, ao direito civil, ao direito imobiliário. Vamos lá. Desapropriação, ou outro termo utilizado, expropriação, é o procedimento pelo qual o poder público, fundado na necessidade pública e também utilidade ou interesse social, compulsoriamente, ou seja, compulsoriamente, é uma das formas compulsórias, ele despeja, né? Despeja é um termo que nós vamos usar sempre na locação, né? Na locação, na relação locatícia, mas para ficar didático, ele despeja, ele retira, né? Ele faz o particular desocupar do imóvel, ele despoja, né, alguém de um certo bem, seja móvel ou imóvel, lembrando que cabe desapropriação para bem móvel também, adquirindo para si em caráter originário, mediante justa e prévia indenização. Então, caráter originário, tá? Vamos lembrar que a desapropriação é estudada como caráter originário. Quando nós falamos de desapropriação, o que eu quero trazer para você? Isso é muito importante. Pontos relevantes, pontos importantes. Em geral, um ato promovido pelo Estado que eu falo União, Estado, município, né, pelo poder público, é um ato, de fato, promovido pelo Estado, desapropriação, única e exclusivamente pelos entes federativos, mas poderá ser concedido também a particulares, permissionários ou concessionários, tá? Então, essa exceção, permissionários ou concessionários de serviços públicos, mediante também autorização de lei, ou da lei, ou também de contrato com a administração, também seria uma outra forma. Então, em regra, nós temos o poder público, representado pela União, Estado e município, mas também as permissionárias, os permissionários, o nome que é dado, e concessionários também de serviços públicos, também mediante autorização de lei ou de contrato com a administração também pode desapropriar, tá bom? Os fundamentos da desapropriação. Desapropriação, vamos deixar bem claro que os fundamentos, né, fundamenta-se o direito de desapropriação, ele aparece no artigo 5º, como tudo, né? Tudo que é muito conhecido na Constituição Federal, a desapropriação aparece no artigo 5º também, inclusive no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Fica muito esclarecido que, porém, o constituinte originário, logo em seguida, afirma que deverá atender à função social. Então, a desapropriação ela está vinculada à função social. E estabelece também a previsão constitucional, também aparece, de desapropriação por necessidade de utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização. De fato, o que torna plenamente legítima, né, a desapropriação pelo Estado, pautado em lei. Também trago para você que logo a declaração de utilidade, né, para a utilização de um terreno, de um espaço, de um imóvel,
deve constar também fundamento legal, sempre, tá? Na desapropriação nós temos que ter o fundamento legal e a descrição do bem, a destinação também proposta e a manifestação do poder público são regras básicas. Nós temos várias espécies diferentes de desapropriação e eu quero estudar com você aqui com muito carinho. Vamos começar pela primeira, tá? A primeira desapropriação é a chamada desapropriação sanção. Você já ouviu falar? Desapropriação, sanção. A ordem econômica brasileira tem como princípio de sua estrutura e como direito fundamental a consagração, sim, a consagração constitucional da função social da propriedade. E a partir desse entendimento, entende-se que para que haja a tutela da posse, a função social precisa ser exercida. Eu defendo no meu livro, eu afirmo no meu livro Direito Civil, só há direito de propriedade se este for exercido de acordo com a função social. O artigo, gente, 170 da Constituição Federal dispõe sobre os princípios que regem a ordem econômica e esse artigo ele é muito claro, né? Claro nesse sentido. Então, o artigo 170 diz o quê? A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, né, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí aparece lá, propriedade privada e função social da propriedade. Então, esse tipo de desapropriação, é importante esclarecer que a Constituição Federal era explícita o conteúdo da função social. Da função social. Agora sim estamos de volta aqui. Vamos lá. Voltou, pronto, estamos de volta aqui. Estamos de volta aqui. Que bom, que bom. Tudo ok? Som, imagem, então voltando. Vamos lá, acorda aí, presta atenção aqui que é importante. Esse assunto tem pouco advogado bom nesse assunto, hein? Vamos lá. Você que é advogado, há um nicho de mercado interessante para você ajudar muita gente. Vamos lá, quando nós falamos aqui da desapropriação sanção, de fato é uma desapropriação que deve ser conhecida, porque eu posso sim equiparar com outras desapropriações, mas de fato essa desapropriação ela é de fato muito constante na prática. Então vamos conversar sobre ela, tá? Tendo uma visão panorâmica aqui, retomando o assunto, vamos lá, atenção, retomando o assunto, vem comigo. Tendo uma visão panorâmica do que ocorreu no decurso do tempo, quando a desapropriação no Brasil, podemos dizer que a desapropriação sanção é uma modalidade de indenização. A regra é justa, ou prévia, justa, né, em títulos da dívida agrária. Complicado, depois eu explico isso. A desapropriação sanção, gente, ela é fundamentada na descrição do artigo 19 do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra que é de novembro de 64, mas ainda é o fundamento utilizado. Mais detalhadamente, a Constituição Federal em 88, o artigo 184 da Constituição Federal, esclarece o quê? Que esse tipo de desapropriação, chamada desapropriação sanção, tem o objetivo é desapropriar proprietários específicos dentro daquela situação onde aqueles que cumpram a função social da propriedade não podem estar em tratamento igual às pessoas que eram e são desapropriadas por utilidade pública e interesse social, ou ainda desapropriação clássica, né? Aquela desapropriação comum para fazer um metrô, para fazer um terminal de ônibus. Então, essa desapropriação sanção ela não entra nessa regra. Tem um nome de desapropriação, mas tem aí outras funções, outras fundamentações. A desapropriação sanção, ela aparece como, antes de qualquer coisa, antes, né, da proteção ao proprietário, ela era necessariamente a indenização prévia, justa, em dinheiro. Agora, com a concepção que eu falei aqui, o proprietário, de fato, ele também recebe
ele poderá receber, existem fundamentos para isso, indenização prévia e justa. Mas esse tipo de desapropriação, como o próprio nome diz, sanção a punição. Então, o objetivo dessa desapropriação, de fato, é punir. Essa é a função dessa desapropriação. Ela aparece, as evidências históricas dessa desapropriação, a partir do reconhecimento e da importância da função social da propriedade. Então, nós temos aí a desapropriação-sanção, com breves relatos históricos. Inicialmente, cumpre saber que foi, né, no governo Getúlio Vargas que iniciou a funcionalização da propriedade privada, mas a desapropriação-sanção indica que as desapropriações as quais os proprietários não cumprem a função social da propriedade. Então, eu sou proprietário, não cumpro a função social da propriedade, eu posso ser desapropriado com uma sanção, vou perder o meu imóvel, né? E essa desapropriação é aplicada em forma de sanção. Ela já foi regulamentada no início da ditadura militar, em 1964, mas já na Revolução de 30, a intervenção agrária, enfrentando o latifúndio, né? Somente no decurso, de fato, nós tivemos essa forma de desapropriação estabelecida na prática. No fim do século XIX, a Igreja Católica também, com fundamentos bíblicos e com a inspiração no pensamento teológico, né, de Santo Antônio de Aquino, também nós tivemos aqui a pretendida desapropriação reformulada, né, também o conceito de propriedade da terra. Eu sempre falo nas aulas, o início da Igreja Católica, o início registral no Brasil. Mas diante mais ou menos ali de 1946, além da desapropriação estruturada inicialmente por Vargas, dita, né, por necessidade e utilidade pública também, surge a desapropriação também por interesse social, com estruturas e ritmo, né, diferente, seguindo um rito processual diferente, semelhante ao que a gente ficou acostumado lá com a primeira origem da desapropriação-sanção. Então, interessante. Em 1962, o João Goulart solidificou, sim, a Lei 4.132, a qual a estrutura jurídica já se pensava anteriormente, além da desapropriação, poder ser estabelecida para a segurança, o planejamento, deveria, né, ser utilizada para construir justiça social. Esse era o objetivo dessa desapropriação. Tendo em vista do que ocorreu no decurso do tempo quanto à desapropriação no Brasil, podemos ir adiante, né, a partir da desapropriação-sanção, que é o surgimento da desapropriação, e a sua modalidade de indenização, sempre justa, prévia e paga em títulos da dívida agrária. A desapropriação-sanção, ela fica, então, fundamentada no artigo 19 do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra sempre trazendo grandes informações, cuida até de locação, sempre falo isso, né, até hoje. Então, é uma desapropriação que nos interessa também dentro do nosso contexto de aula. Na Constituição Federal de 88, a questão da reforma agrária ela é tratada, né, de forma mais ampla e sistemática em relação à época da ditadura militar. Com a Constituição de 1988, o Brasil inaugurou o Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. O artigo 1º, mesmo protegendo a dignidade da pessoa humana, a nossa Carta Magna traz uma mudança importante, que é a garantia do atendimento da função social da propriedade, sendo inclusive, né, uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterada de forma simples, considerando também a reforma agrária como indispensável para que o Brasil consiga construir uma sociedade livre, justa. Essa é a intenção da desapropriação, onde surge a desapropriação-sanção. A desapropriação no Brasil, dentro desse contexto histórico, ela pode se dar, sim, vamos dizer que foi dessa forma que surgiu, devido à necessidade do Estado de ter espaços para construir um terminal de ônibus, o metrô, crescer, o Estado precisa crescer, se reorganizar muitas vezes, durante períodos em períodos. Então, a desapropriação surge para isso, para que o Estado consiga atingir em cheio o interesse social, o interesse de todos, né? Os beneficiários da desapropriação podem ser pessoas de direito público, delegadas ou concessionárias, ou pessoas de direito privado, como, por exemplo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, né, como é conhecida, desde que haja relevante interesse público envolvido. A desapropriação, ela se consuma, gente, no momento do pagamento da indenização, e poderá também haver uma emissão provisória de posse em casos em que a administração do Estado necessita do bem com urgência, também tem esse lado. Nós temos também no Brasil uma ONG que auxilia os desapropriados. Isso é prático, isso nos dias atuais, tá? No Brasil existe uma ONG que auxilia
os desapropriados no tocante ao fornecimento de informações acerca da desapropriação. O nome é Associação de Defesa da Ordem Econômica dos Desapropriados, esse é o nome utilizado, a DESAP. Essa organização trabalha de forma a informar os desapropriados sobre o funcionamento do processo envolvido e sobre os seus direitos também. É de se destacar o objetivo dessa associação, de fato, é a preservação e manutenção da ordem econômica através da adoção de medidas educativas, culturais e também judiciais também, né? Dentro desse estudo de desapropriação, vale a pena também a gente conversar sobre o direito de propriedade. No Brasil, o direito de propriedade ele é assegurado na Constituição Federal, em suas causas pétreas também, mas a desapropriação, além do Código Civil Brasileiro, que costuma proteger a propriedade, com muito rigor, inclusive, por outro lado, a propriedade tem que atender aos seus fundamentos sociais, inclusive, né? Casa para habitação, terra para cultivo. Então, essa é a regra do jogo, aqui no Brasil, segundo a nossa Constituição Federal. Quando a propriedade não é exercida, de certa forma, com a finalidade que deveria, pode ocorrer a desapropriação, segundo a teoria de Savigny, que requer o contrato, né, o contrato direto com a coisa, da qual é dono, existe o caráter que você pode perder. Então, temos vários outros exemplos, como o uso capião também, acho que seria um grande exemplo. Então, dentro desse estudo aqui, prévio, né, acho que é importante bater um papo para conhecer melhor o que como funciona a desapropriação. Dentro desse contexto importante, o que eu quero trazer para você? Que desapropriação, então, nós temos uma forma, sim, de intervenção estatal, não dá para fugir disso, é uma das formas de intervenção estatal na propriedade privada. Portanto, para que eu possa recair até mesmo sobre os bens públicos, né? Então, esse assunto pouca gente domina. Quero lembrar você, perde a pena para o confisco, né? Para o qual algumas reservam o nome expropriação, por isso, porque quando eu acabo perdendo o imóvel por confisco, o nome expropriação, por isso nós usamos esse nome também. Além de seguir procedimento mais simplificado, expropriação não comporta indenização, tá? O confisco, diante de uma expropriação, não comporta indenização, sempre cabível na desapropriação. Na desapropriação sempre tem indenização, ainda que se trate de uma das modalidades sancionatórias, né, de sanções decorrentes do descumprimento da função social da propriedade, que é a desapropriação sanção, que foi a primeira que nós falamos aqui. Então, sempre vai ter indenização. Vamos lá. Para explicar o direito consagrado na Constituição Federal, que traz a possibilidade da desapropriação, nós temos que ter em mente o quê? O fundamento jurídico e seus principais pontos, né? Então, nós temos o artigo 5º, e aí os incisos 11º, 12º, 13º, vai embora. Artigos 153, 182, 184, 185, 186, 188, 189 e 191. São os artigos que vou tratar também desse tema tão importante. Quando nós falamos aqui de desapropriação, o que a gente precisa saber? Nós temos duas fases da desapropriação. A primeira fase é a chamada fase administrativa, ou seja, o sujeito ele é notificado que vai ser desapropriado. Dá para discutir nessa fase administrativa, dá para o advogado, a advogada fazer uma defesa, tentando aumentar o valor da indenização? Dá. Se realmente não chega a um consenso, a um acordo, vai para o judicial. E no judicial também cabe, o princípio do contraditório, ampla defesa, cabe recursos, cabe defesa. Dificilmente a gente vai evitar a desapropriação, a gente consegue atrasar e muitas vezes aumentar a indenização. É um ponto importante também. O objetivo da desapropriação, conforme eu já falei aqui na aula, o grande objetivo, há 4 modalidades, eu vou trazer para você aqui, 4 modalidades diferentes de desapropriação, né? Eu diria que existem 4 desapropriações diferentes, sobretudo por seus motivos, né, com repercussões importantes no que se refere ao sujeito, compreende também que eu preciso de uma fundamentação para poder fazer essa desapropriação. Eu já falei aqui que cabe desapropriação para bens públicos, sim. Cabe desapropriação para bens móveis e imóveis, claro, também falamos aqui. Os bens objeto das desapropriações para fins de necessidade de utilidade pública, conforme o artigo 2º da lei, né, do decreto-lei, que é a 3.365 de 41, mediante a declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e território. O Brasil não tem mais território, mas a lei esclarece território também.
essa modalidade de desapropriação ela pode recair sobre qualquer objeto que possa ser qualificado como um bem. Então, tem a classificação de bem, cabe a desapropriação. Isso é qualquer coisa material e imaterial, tá? Móvel e imóvel, desde que tenha conteúdo patrimonial e seja, portanto, suscetível de valor econômico. Eu trago para você também, isso é importante, o objeto mais frequente dessa modalidade de desapropriação são os bens imóveis privados, né? Na verdade, dificilmente o bem móvel, apesar que na teoria, né, existe essa autorização, essa fundamentação, mas na prática o advogado que atua, advogada com desapropriação, ele vai trabalhar com bens imóveis, né, em regra, né? É muito comum. E esses são os bens objeto, normalmente, da desapropriação para fins diferentes, ou reforma agrária, ou política urbana, que podem recair. Os bens públicos podem ser desapropriados, sim, conforme expressamente previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 3.365 de 41, assim como qualquer outro tipo de bem, como por exemplo, direitos também, entre eles os direitos possessórios, ressalvados os direitos personalíssimos. E as ações e cotas representativas também de capital de empresas também podem, gente. Outro ponto importante. A desapropriação, a primeira classificação que eu trago para você, a desapropriação de bens públicos, trazendo um esclarecimento para você que também é muito importante. Apesar de ser possível a superposição de mais de uma utilidade pública diversa sobre o mesmo bem, a desapropriação de bens públicos ela está sujeita a requisitos especiais, então merece atenção especial, hein? Por ser expressão de um conflito federativo, que em regra deve ser eivado, privilegiando sempre que possível a conciliação das utilidades públicas sobrepostas e uma composição amigável entre os federativos, né? O caráter excepcional da desapropriação de um bem público, ele justifica por quê? Ainda que a expedição, né, do decreto de utilidade pública do bem público seja pretendida por autoridade legislativa, pública também, deve ser precedida, sim, também por decreto autorizativo do presidente da República, conforme, deixa eu lembrar aqui, conforme o parágrafo terceiro do dispositivo da lei do decreto, que é a 3.365 de 41. A exigência desse decreto autorizado foi introduzida na Lei 3.365 de 61, também pelo DL 856 de 69, após a tentativa de desapropriação das ações da Companhia Central Brasileira de Força Elétrica pelo Estado do Espírito Santo, caso ficou bem conhecido naquela época, obstada pelo Supremo Tribunal Federal. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na época foi em que a desapropriação no Estado capixaba visava, né, naquela época, em verdade, promover a encampação da concessão, o que só a União, né, na condição de poder, poderia fazer. Essa foi aquela discussão, aquela grande polêmica na época. Tal entendimento foi consolidado pela súmula 157 e aplicado em casos mais recentes também, em que o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, inclusive, por força da qual foram suspensos os efeitos e decretos de utilidade pública expedidos pelo Estado do Paraná, isso lá em 1994, foi o ano da Copa, a Copa do Romário e Bebeto, 94, para essa apropriação das ações concessionárias de rodovias federais também passaram por aquele Estado, também uma grande discussão. Trago esse exemplo que ficou muito conhecido. Ficou muito conhecido esse tipo de desapropriação, essa discussão. Naquela época a mídia divulgou muito isso, trabalhou muito esse assunto. Mas também, outro formato de desapropriação que merece atenção é a desapropriação de ações, né, gente? Também merece atenção especial. E aí eu trago para você que a desapropriação de ações também conta com casos emblemáticos, como o que recai sobre as ações do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais. Também ficou um caso conhecido, promovido pelo Estado de Minas Gerais, em 1944, isso, sobre as ações da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, promovida pelo Estado de São Paulo em 1961, além dos dois casos citados acima, quando se tratou da desapropriação de bens públicos, né, eu já tinha falado para você. Ao julgar o caso mineiro, o Supremo Tribunal Federal considerou o critério que o Estado utilizou para calcular o valor da ação, qual seja, né, o resultado da divisão do ativo líquido,
constante do último balanço publicado pelo número de ações em circulação, e mais que o valor cobrado das ações não seja, né, maior. E aí a grande discussão também, o mesmo critério de cálculo foi adotado no caso paulista, o que resultou em valor indenizatório que o Estado considerou excessivamente alto em função do que expediu. Em 1983, olha só, hein, o decreto revogando a declaração de utilidade pública das ações expedidas, 22 anos, né, mesmo após já ter até mesmo extinto a Companhia Paulista de Estradas de Ferro e Incorporação, incorporado, né, o seu patrimônio também já extinta, chamava FEPASA, né, também extinta FEPASA, a revogação do decreto de declaração de utilidade foi também barrada na época, o Tribunal de Justiça de São Paulo, dada a inviabilidade da reposição de status. Então ficou claro isso também. O julgamento do caso pelo Supremo resultou também na súmula 476, qual a desapropriação das ações de uma sociedade, o poder desapropriante, o nome utilizado, emitido na posse, pode exceder, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos. Tá? Então ficou bem conhecida essa história também, trazendo um pouquinho dessa fundamentação. Outra fundamentação, outro tema importante é a desapropriação de posse, né? No que toca a desapropriação para a extinção dos direitos possessórios de alguém sobre um bem, o direito à indenização foi reconhecido pela jurisprudência, que nessa época dispensa a prova de propriedade, dispensava a prova de propriedade para o levantamento da indenização. Isso aparece no artigo 34 também da Lei 3.365 de 41, cabível quando houver dúvida do domínio decorrente da disputa quanto à titularidade do bem, arbitrou 60% do percentual do valor da indenização. Lembrando que a indenização, para você receber a indenização nessa apropriação, você tem que ter o quê? Propriedade, né? Tem que ter propriedade. Uma exceção, quando você tem a posse e você fica sabendo que aquele bairro, né, aquele imóvel vai ser desapropriado, você tem que fazer o uso capião correndo para justificar e conseguir receber. É uma realidade, é uma estratégia, entre outras, né? Então, importante também. Mais um assunto que eu queria falar com você também é a desapropriação de bens, objetos, os bens objetos da desapropriação para fins do interesse social, né? Isso também é importante. Dentro do que já falamos aqui, eu quero trazer para você que as desapropriações para fins de reforma agrária e política urbana, ambas consideradas modalidades de desapropriação por interesse social, há outras também desapropriação passíveis, né? Mas nós temos o regramento da lei 4.132 de 62, também uma lei que o advogado especialista em desapropriação também precisa conhecer. Bens objetos da modalidade de desapropriação não sancionatória, né, como é o nome, eu diria que são duas modalidades sancionatórias de desapropriação por interesse social, que recai exclusivamente para bens imóveis, e a modalidade regida pela Lei 4.132 de 64, que é semelhante à desapropriação por necessidade e utilidade pública, que pode recair sobre qualquer bem imóvel, material e imaterial. Tá? Então, também importante também. Diante das características do imóvel em curso no descumprimento da função social, que enseja a desapropriação para fins de reforma agrária, né? Essa desapropriação muito polêmica, muito discutida, de acordo com o artigo 184 e 185 da Constituição Federal, poderá ser objeto de desapropriação por interesse, sim, social, para fins de reforma agrária, as grandes propriedades rurais, também as propriedades de porte médio ou pequeno que pertençam a quem já possui outro imóvel rural ou que estejam descumprindo a função social também nos interessa bastante também. Então, tudo nós falamos aqui, essa parte mais teórica, essa parte um pouquinho histórica, para que possamos conhecer de fato o que é a desapropriação, como funciona, isso faz toda a diferença. Quero lembrar a você que desapropriação, nós já falamos de honorários aqui, a participação do advogado, da advogada pode ser em primeiro grau, pode ser ali na fase, né, a chamada fase administrativa, e pode ser na fase judicial. Então, nós temos essa participação. Professor Júlio, é verdade que nós podemos usar a desapropriação muito mandado de segurança? Podemos, né, para evitar a desapropriação. Na prática, nem sempre a gente consegue algo diferente, algo determinante, então precisa tomar cuidado, porque vende uma coisa para nós que não é. O mandado de segurança, assim como acontece no concurso público, na desapropriação, muitas vezes não resolve nada. Então, são casos específicos que eu consigo utilizar. Eu preciso tomar cuidado, porque nós aprendemos na graduação que o mandado de segurança, o habeas corpus, praticamente resolve tudo, né? E não é assim, né, gente?
Não é assim porque muitas vezes não resolve nada. Então, cuidado. Vamos lá, agora sim, ó, vamos no segundo tempo do jogo aqui. Depois dessa parte histórica, trazendo um pouquinho de exemplos para você, eu quero ir na parte mais prática agora, tá? Então, respire e vamos juntos, tá bom? Vamos lá. De fato, professor Júlio, o que é desapropriação? Então, a desapropriação é um ato realizado pelo poder público sobre os bens dos particulares, ponto. Ela está pactuada, regulamentada no Decreto-Lei 3.365 de 41 e também pela Lei 4.132 de 64. Ocorre a desapropriação quando a administração entende que certa propriedade, seja qual for, é essencial para a construção, ampliação de um bem público ou para a utilidade comum do local pela população. Então, é complicado fugir da desapropriação. Ocorre, gente, quando o poder público entende que certa obra só poderá ser feita a partir da utilização daquela área privada, ela realiza a desapropriação, né? O poder público realiza essa desapropriação. Isto é, ele toma para si aquele bem, indeniza o proprietário pela perda. Na prática, como que funciona então essa desapropriação? Na prática, a desapropriação ela vai acontecer da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o ente, né, da federação, que poderá ser o município, o Estado, a União, nós já falamos sobre isso, inicia um processo administrativo, totalmente administrativo, o qual o advogado, a advogada pode cobrar diligências para ter acesso, analisar se existe ou não, tirar cópias, claro que sim. Depois disso, né, dessa fase, desse início desse processo administrativo, onde ele declara público o interesse no processo administrativo, o município, a União, o Estado, declarando público o interesse pela desapropriação de determinada propriedade, buscará, né, o proprietário, possuidor do local, para ofertar um valor pelo bem com base na avaliação que vai ser feita. Na hipótese de o proprietário não aceitar o valor e as condições impostas de pagamento, né, pelo expropriante, e na prática é complicado você receber uma indenização, uma coisa, e você receber precatórios, né? Pelo amor de Deus, você não vai receber nunca, vai entrar naquela ordem cronológica para receber. Então, complicado. Será iniciado um processo judicial, então a fase administrativa ela termina com um não. A partir do momento que o proprietário, né, os proprietários, a proprietária fala não aceito, virou o processo judicial. Será iniciado um processo judicial. E a partir do ingresso da ação judicial, o juiz será de fato, ele exerce uma função de intermediador dessa relação também, sendo que ao final ele determinará, sim, o que é o preço justo, o justo preço a ser pago pelo Estado. Vale também lembrar que o juiz não poderá, de forma nenhuma, mudar a decisão do Estado. É isso que eu falo, não tem como fugir da desapropriação a respeito da desapropriação. O juiz não pode falar, não vai ser desapropriado. Não tem como. Dá para aumentar a indenização, dá para ganhar tempo. O magistrado terá poder somente para decidir somente sobre o valor, né, a ser pago pela área. Então, é uma realidade. Outra pergunta que é feita também, quais são os direitos da pessoa desapropriada? A legislação brasileira, ela prevê que o proprietário da área desapropriada, lembrando que só recebe quem é proprietário, hein? Você não tem que fazer uso campeão, já falei, terá direito a uma indenização por imóvel, que deverá ser justa, prévia em dinheiro. Isso significa que o valor a ser pago ao proprietário não poderá ser inferior ao valor real do bem, e que a indenização deve ser paga antes da desapropriação. Essa é a regra, antes da desapropriação. E ainda que o pagamento deverá ser em espécie, não em direitos. Professor Júlio, mas você falou dos precatórios, porque no Brasil a lei fala uma coisa, os entes federativos fazem outras. Né? Na verdade, teoria e prática é tão diferente, né, gente? Por mais que a lei brasileira fale, opa, tem que pagar aqui, ó, tem que pagar em dinheiro. O que acontece? Infelizmente. O problema é esse, né? O Estado dá uma de besta. O Estado dá uma de besta, falando, ó, vou pagar, não vou pagar em dinheiro, vou pagar em precatório. Então, aí que está. Aí é a discussão, né? É a discussão que nós temos que brigar dentro dessa realidade. Então, é complicado. É complicado porque várias vezes o professor já pegou casos no escritório, onde o município fez a desapropriação e queria pagar o meu cliente, né, a família que o professor advoga, queria pagar em precatórios. Então, assim, precisa tomar muito cuidado, né? Então, a abusividade, o abuso de poder, ele acontece a todo momento. Por isso, temos que conhecer o assunto de verdade, tá? Então, é importante dominar o assunto para que possamos nos defender bem, né? Essa é a realidade. Então, importante saber que o advogado, a advogada poderá atuar, sim, em duas situações, né? Administrativa e também na esfera judicial, tá?
o advogado não vai conseguir evitar a desapropriação. Não prometa isso ao seu cliente, porque você não vai conseguir evitar isso. O que você vai conseguir fazer, de fato, é ganhar tempo, aumentar o valor da indenização. Eu gosto de deixar muito claro isso para evitar confusão, tá bom? Então, dentro do estudo da desapropriação, nós falamos da desapropriação-sanção. Como dito inicialmente, a propriedade deve cumprir uma função social. Logo, o proprietário que abandona o imóvel, por exemplo, pode sofrer a desapropriação e, via de regra, a desapropriação deve ser paga em dinheiro. Também nessa modalidade, tal previsão é uma das mais antigas, inclusive, tá? Então, nós temos que ter isso em mente também. A segunda espécie de desapropriação, existe uma subdivisão, né? Essa desapropriação-sanção. A desapropriação-sanção urbana, e aí nós temos, para definir conforme grandes doutrinas, a desapropriação-sanção rural, né? Que recai sobre imóveis rurais que não cumprem também a função social da propriedade. Então, ponto importante também. Quando nós falamos da desapropriação, não poderíamos deixar também da desapropriação-sanção por cultivar psicotrópicos, né? Também ela é conhecida, essa desapropriação, o cultivo de plantas deve obedecer às normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e ter por finalidade o desenvolvimento terapêutico ou científico também. Por exemplo, para o desenvolvimento de pesquisas, o tema, além de ser exposto na Constituição Federal, aparece no artigo 243, também disciplinado e detalhado pela lei, anote aí, 8.257 de 91, essa lei de 91, hein? A referida lei, ela conceitua a planta psicotrópica, né, da seguinte forma: para efeito desta lei, plantas psicotrópicas são aquelas que permitem a obtenção de substâncias entorpecentes proscrita, plantas, né, estas elencadas no rol emitido pelo órgão sanitário competente do Ministério da Saúde, tá? Segundo a Anvisa, gente, a substância proscrita, né, é o nome utilizado, é aquela cujo uso está proibido no Brasil. Então, um exemplo, a maconha. A norma constitucional foi brilhante, né, no sentido de informar, esclarecer que o proprietário que cultiva plantas ilegalmente, ao prever que tais situações geram a desapropriação imediata, não receberá a indenização, não concede indenização, como ocorre nas modalidades de desapropriação já estudadas, né, além de não prejudicar as demais sanções penais. Então, de fato, existe então a desapropriação, chamada desapropriação-sanção, por cultivar plantas, né, psicotrópicos, né, que é um nome utilizado, o trava-língua aqui, mas é uma realidade, de fato, existe sim. O artigo 243, ele esclarece o quê? Que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde foram localizados cultivos ilegais de plantas, ou a exploração do trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem indenização ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei também, tá bom? Interessante destacar que a desapropriação gerada por esse motivo também atingirá os bens móveis, como dito anteriormente, também, tá? Então, importante. Mais uma desapropriação que eu queria falar com você, classificando de forma bem didática, é a desapropriação por motivo de utilidade pública. Nós já conversamos aqui, mas para ficar claro e didático, certamente é a modalidade mais conhecida por todos, desapropriação por motivo de utilidade pública. É um tipo de desapropriação que gera uma certa inquietação, pois, ao contrário das outras modalidades estudadas, não tem caráter punitivo. Ela é consagrada ao princípio da supremacia do interesse público, acima de tudo, sobre o privado. Visa o bem da coletividade, né? Eu quero o bem da coletividade, quero o bem do interesse social. Essa desapropriação, ela é tratada na lei, né, no decreto-lei, na verdade, 3.365 de 41. Ainda é utilizado assim, tá? Então, importante também. Quero que você observe que o primeiro ponto a se destacar é acerca da desapropriação do espaço aéreo, né, ou do subsolo. Também os mais enérgicos, né, podem pensar, poxa vida, o Estado quer tomar tudo do cidadão, né? Mas a interpretação que faz o artigo 2º, inciso 1º, é que a finalidade de tais desapropriações é justamente proteger a pessoa por ela atingida. O Estado poderia simplesmente alegar que não está tocando na propriedade para se livrar de ônus e que ele suporta indenizar o desapropriado. Contudo, se a ocupação aérea
ou subsolo geram, né, algum prejuízo para o cidadão, o correto é a aplicação da desapropriação. Tá? Então, também tema importante aqui. Legal, né? Então, falamos muito sobre desapropriação, tema importante, volto a falar. Falamos aqui sobre honorários também, né? Então, importante. Lembrando que esse tema ele é pouco estudado, faltam bons profissionais na área. Veja que quem atua com desapropriação consegue sim destaque no mercado, porque faltam bons profissionais, a verdade é essa, né? Profissionais que conheçam de fato os tipos de desapropriações, as modalidades, né? Então é importante. Outra classificação que é dada também, eu falei aqui sobre as modalidades, mas é muito importante falar com você também sobre isso, os tipos de desapropriação estudado dentro dessa classificação. Outra classificação que é dada é essa. O primeiro tipo de desapropriação é a desapropriação direta. A desapropriação direta é a desapropriação clássica. Ela ocorre quando há necessidade pública, situações emergenciais que demandam a incorporação pelo poder público do bem de terceiros ao seu domínio e uso para resolver o problema. Utilidade pública, que é a desapropriação conveniente ao interesse coletivo, casos de alagamentos de avenidas, alargamentos, né, aumentar as avenidas, isso acontece no Brasil, em São Paulo aconteceu muito, por exemplo. Eu trago outro exemplo também, o interesse social, que destina-se a resolver problemas sociais para melhorar a condição de vida, né, e atenuar as desigualdades sociais. E o poder público, né, impõe o proprietário do imóvel a perda do bem, em contrapartida ele recebe indenização, deverá ser prévia, justa e em dinheiro. Essa desapropriação pode ser feita de forma amigável, com acordo entre as partes, ou por via judicial, nós tínhamos falado sobre isso, né? Não há acordo sobre o valor indenizado, então é uma sentença judicial que vai gerar a desapropriação. A classificação da desapropriação indireta também nos interessa, tema muito utilizado nas sentenças, nos acordos. Então, a desapropriação indireta é a desapropriação irregular, que decorre de ato abusivo do poder público. Nesse caso, o governo se apropria do bem do particular sem observar o procedimento legal, ou seja, ele não obedece os requisitos da declaração de utilidade pública e também da indenização prévia. Inclusive, é uma tese isso, né? Dá para usar como tese, para evitar essa desapropriação. Como o bem se incorpora ao bem público, o proprietário só tem a saída de pleitear na justiça uma indenização por perdas e danos decorrentes de ato ilícito, né? E na desapropriação direta deverá demonstrar que era, de fato, o proprietário do bem, e o apossamento do poder público também tem que ser provado. Tá? Então, lembrando, olha como surgem, não é só a contestação na fase administrativa, a contestação na fase judicial, a defesa, mas mandado de segurança, temos aí também a ação de perdas e danos, que envolve sim o serviço do advogado, da advogada que atua nessa área. Mais uma desapropriação que nos interessa também é a desapropriação confiscatória, né? Como já falamos aqui, a desapropriação confiscatória é também chamada de desapropriação de propriedade nociva. Ela tem caráter compulsório quando existe uma terra utilizada para o cultivo de plantas psicotrópicas, né, como já falamos aqui, e não autorizadas. A Constituição Federal, no artigo 243, autoriza o poder público a tomar o imóvel para si. É um dos tipos de desapropriação que não prevê qualquer tipo de indenização, já tínhamos falado sobre isso, e não só isso, né, o proprietário também pode sofrer outras sanções previstas em lei. Isso ocorre porque ele está utilizando a terra para o plantio ilegal, e de acordo com a Constituição Federal, as glebas com culturas ilegais de plantas devem ser expropriadas e destinadas ao cultivo de produtos alimentícios e também chamado medicamentosos, né, é o termo utilizado. E se o poder público apreender bens de valor econômico em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, os bens se convertem em benefício das instituições especializadas em tratar e recuperar viciados, né? E também atividades relacionadas à fiscalização e prevenção, controle e repressão do crime de tráfico de drogas também, tá bom? Voltando aqui na desapropriação sancionatória, né, sancionatória, que é o nome utilizado, essa desapropriação sancionatória, ela decorre do mau uso da propriedade urbana ou rural. Nós dividimos ela em duas no início da nossa aula. Qualquer propriedade deve cumprir a sua função social, isso é previsto no artigo 5º e no 8º. O 8º é da Lei 10.257, para a propriedade urbana e para a propriedade rural, mas pode ocorrer também de o proprietário não dar a ela uma finalidade útil, e nesses casos o poder público pode tomar para si a propriedade urbana ou rural para fins de reforma agrária também, tá bom? Então, ponto também importante aqui. Então, estudamos bastante o assunto para que você possa conhecer. De fato, esse assunto nos interessa muito. A desapropriação é o procedimento pelo qual o poder público
compulsoriamente priva alguém de um bem, adquirindo para si, em caráter originário, né? E com fundamento em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Em regra, quatro modalidades de desapropriação. A desapropriação fundamentada por necessidade e utilidade pública, a de interesse social, desigualdades sociais, a de interesse social, reforma agrária, que tem o fundamento da Constituição Federal 186, e também a de interesse social. Vamos classificar aqui o fundamento de cada uma, tá? Necessidade e utilidade pública, fundamentada no artigo 5º da Constituição Federal, e também na Decreto-Lei 3.365 de 41. A modalidade de desapropriação de interesse social, desigualdades sociais, né, fundamentada no artigo 5º e também na Lei 4.134 de 62. A desapropriação fundada na reforma agrária, né? Então, temos a fundada na reforma agrária, 186. A desapropriação fundada no interesse social, plano diretor, fundada também no 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, e também a Lei 10.257 de 2001. Então, olha só quantas informações importantes, hein? Quantas informações importantes. Então, expropriação, professor Júlio. A expropriação, conforme, né, trabalhada dentro da Constituição Federal, de 88, se dá como consequência do ato da propriedade do imóvel, pois ele é quem dá a causa para que o bem seja expropriado, tá? Então, fica claro isso. Nós temos um RESP que eu quero que você anote, não é um RESP, na verdade, é um recurso extraordinário, perdão. Esse recurso extraordinário também ele é importante, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que afasta a expropriação se não comprovada a culpa do proprietário do imóvel. Então, pode ser usado como tese de defesa para você, tá? Então, é um RE, recurso não é especial não, tá? Recurso extraordinário, perdão, recurso extraordinário. Anote aí, 6353 não é telefone não, tá? Isso é recurso extraordinário, é um fundamento para você defender o seu cliente, ok? A desapropriação, gente, diferente da expropriação, não ocorre, então, por ato ilícito, hein, do proprietário, mas sim por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social do Estado, ou até mesmo por descumprimento da função social da propriedade, seja ela urbana ou rural, ok? Isso é importante. E nesses casos, a indenização é paga ao proprietário, pois ela, né, é forçado a sair do seu imóvel para entregá-lo ao Estado sem que tenha violado a lei. Assim, evidente que na desapropriação não é uma medida confiscatória, pois o bem vai ser do poder público apenas para suprir os interesses da coletividade, como a criação de uma creche, um hospital, alargamento de uma avenida, né, dentre outros, exceção da desapropriação sancionatória ou confiscatória, né, que é referente à expropriação, tá? Então, importante saber, não dá mais para errar, ok? Legal, né? Esse assunto eu falei para você que você ia gostar, assunto importante, assunto que nos interessa muito, faltam bons advogados nessa área. Quero mandar um abraço a todos que estão assistindo, ao Rafa Santos, a Lucy Cleide, que está aqui conosco também. Olha só, olha aqui a Lucy Cleide, me indique uma instituição para que eu possa estar fazendo um curso de uso capião. Ah, brincadeira, hein? Brincadeira. Entra no site www.portaleso.com.br. Tem vários cursos de uso capião, tem um curso completo de uso capião e regularização de imóveis online, foi gravado dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então entra lá, www.portaleso.com.br. Faça o curso e faça a pós também, né? Faça a pós. Nós liberamos esse plantão de dúvida para outras pessoas conhecerem, mas faça a pós. Entra lá no site, está aparecendo para você, www.portaleso.com.br. Faça a pós-graduação. Tem a pós de imobiliário 958,80, mas é uma pós focada na prática maravilhosa, tá bom? Muito legal. Bacana. Olha o José Aloysio aqui. A indenização é do valor do mercado ou valor venal? Valor de mercado, valor de avaliação. Tá bom? Legal, chegamos ao final. Agradeço a você. Mais um plantão de dúvida. Um grande abraço, sucesso e ótima semana para todos.